Em um cenário cada vez mais competitivo, marcado por transformações tecnológicas e rápidas mudanças do mercado de trabalho, a escolha da carreira profissional deixou de ser apenas um passo natural da vida para se transformar numa decisão estratégica. Escolher a profissão é o primeiro passo, mas não é o único. É necessário também escolher o segmento em qual a pessoa vai atuar. Aqui em Brasília, na área do direito, tem mais de 50 mil advogados. A concorrência é grande, mas alguns conseguem se destacar fazendo a escolha certa. Não é isso, Deise? Não é fácil, né? Porque o direito é muito amplo, né? Então a gente realmente tem que procurar uma área que a gente tem mais afinidade, que tem conhecimento, né? E explorar bastante aquela área, se especializar. A Deise é de Minas Gerais, mora aqui em Brasília há mais ou menos 2 anos, né, Deise? Tem 3 filhos, há 17 anos é advogada e escolheu um segmento do direito que você tem mais afinidade. Sim, na verdade eu falo que eu não escolhi, foi o direito do agronegócio que me escolheu, né? Direito rural que me escolheu. Essa área eu já nasci no campo, então para mim não foi novidade. Eu nasci em Vazante e fui criada numa cidade muito pequenininha que chama Claro de Minas até os 10 anos. Então, praticamente, eu me criei na roça mesmo, né? O Claro de Minas tem 500 habitantes, é uma fazenda mesmo grande. Então, ali eu cresci na terra mesmo, então foi tudo muito natural. Então, hoje, assim, quando a gente fala trabalhar em negociação de fazendas, para mim é natural saber se uma fazenda é boa ou não é, se ela vale ou não vale aquilo que está pedindo. E para muitas pessoas é algo realmente muito diferente. E hoje o agro é pop, né? Muita gente quer ir para o agro, mas realmente às vezes nunca pisou na terra e é muito difícil. Eu brinco que é mais ou menos se eu quisesse trabalhar na área de direito médico. Imagina, não tem nem noção, começar do zero com 40 anos de idade. Seria bem mais difícil, mas eu tive a sorte de nascer no campo, crescer, entender os desafios do produtor rural. Eu sou de família de pequenos produtores, então desde muito cedo eu comecei a ver todas as dificuldades que eles têm, as maiores demandas, que na época eram as dívidas rurais e que hoje, infelizmente, voltou a estar aí como protagonista dos problemas do agronegócio hoje. Esse ano mesmo a gente voltou com tudo, trabalhando nessa área de dívida, porque o agronegócio está passando por um problema sério, os juros muito altos, os valores dos produtos baixos, então realmente assim, só que é cíclico, né? O agronegócio é cíclico. Por isso que nessa época tem que ter bons advogados para ajudar o produtor rural. E nessa de ter bons advogados, aquela pessoa que quer participar, por exemplo, de um leilão, mas ele não pode vir, ele não quer se envolver diretamente no leilão. Ele contrata o seu escritório, você vai vistoriar aquela fazenda, aquela terra ali, ver se realmente vale aquilo, a qualidade. Sim, na verdade hoje eu tenho 2 empresas. Eu tenho meu escritório de advocacia, que funciona como uma banca de advogados para defender o produtor rural na área de dívidas rurais e questões fundiárias. E eu tenho uma outra empresa que chama Lucro Agroinvestimentos, que é uma empresa que a gente só trabalha com investidores que querem comprar fazendas em leilão. E as pessoas falam assim, olha, Deise, mas como que funciona isso? Na verdade, as regras do jogo são as mesmas, tanto para comprar uma fazenda em leilão, quanto para defender um possível leilão. Então, assim, a gente compra de sítio até uma fazenda de 50 mil hectares, 60 mil hectares. A maior que eu comprei foi 60 mil hectares. Então, a gente tem clientes para todos os perfis de investimento. Tem clientes que querem investir em pequenas propriedades para no futuro fazer loteamentos, então a gente tem muitas incorporadoras também que a gente atende, e tem clientes que querem investir realmente para produzir. Ou eu tenho hoje um perfil de cliente muito selecionado, que é um perfil que está pensando muito à frente do tempo, porque assim, todos os estudos que a gente faz, a gente já chegou à conclusão que o material mais nobre que vai existir no futuro, e é um futuro próximo, não é um futuro a perder de vista, não. Vai ser terras produtivas com água. Isso, quem sabe disso, já está se prevenindo, né? Já está trabalhando, pensando no futuro, e já estão comprando essas terras e estocando elas, seja para produzir, ou seja para arrendar, ou que seja para ficar parada. Eu tenho cliente hoje que compra fazenda, contrata uma empresa só para fazer a segurança da fazenda e não estão produzindo num primeiro momento, estão esperando licenças ambientais e tal, ou licenças para desmatar, georreferenciamento, regularização, mas eles já sabem que no futuro aquelas terras vão valer muito.
Então, os investidores a nível internacional, eles já entenderam que uma das maiores preciosidades da Terra, da Terra mesmo, do planeta Terra, são as terras brasileiras, que principalmente terras brasileiras que têm água potável e que têm minerais, né, que a gente fala de elementos minerais que precisam para tecnologia e outros setores. E esse povo já entendeu isso, toda a nossa riqueza, só que o povo brasileiro ainda não entendeu. E os brasileiros que estão à frente do tempo já entenderam, já estão comprando essas terras. Hoje a gente tem muitos clientes investidores com esse perfil voltado para poder comprar terras como uma forma de guardar o seu dinheiro em algo que não tem chance de desvalorizar. Pelo contrário, nos últimos 10 anos as terras aumentaram tanto de preço que eu tenho clientes que compraram terra por R$4.000 e venderam por R$50.000 no espaço de 6 anos. Terra é um bom negócio. Depende também. Por quê? De terra, quando eu falo terras produtivas e com água. Qualquer tipo de terra hoje vai valer no futuro. Vou dar um exemplo. Tem umas áreas no Piauí, uma região do Piauí que não valia nada há um tempo atrás. Agora, recentemente, descobriram muito ouro nessas terras. Hoje são terras valiosíssimas. Claro que teve muito trabalho, muito investimento, né, envolvido. Mas são terras muito valorizadas e que isso não vai parar. E quando a gente olha o mundo todo, os lugares que tem essas terras altamente produtivas, como tem no Brasil, além de serem muito caras, ainda elas já estão se esgotando. Quando você vai para a Europa, por exemplo, eu tenho um cliente lá que ele produz na Europa morango. Ele tem uma pequena fazendinha na Espanha e ele produz morango. Agora, o governo proibiu ele de produzir morango porque falou que pelo fato da água estar pouca, com escassez de água, essa água deve ser produzir batata, por exemplo, porque tem mais interesse para o governo, é mais útil batata do que morango. Aí quando você olha, por exemplo, a Europa toda ela está passando por problemas, por falta de água. Você olha a Índia, por exemplo, é muita população, um problema de água seríssimo. Quando você olha a China, um país tão grande daquele, 70% das terras da China são montanhas. Então não adianta você ter um país gigante se você não consegue produzir alimento. Quando você pega uma terra para analisar a documentação, desde a outorga, licença ambiental, se tem algum problema familiar envolvendo aquela terra, você faz uma análise também do tipo se ela suporta pecuária, analisa isso tudo? Sim, quando o meu cliente me procura na Lucro, ele fala assim, olha, Deise, eu tenho um dinheiro e eu quero comprar uma propriedade. O que a gente faz? A gente tem que olhar se ela é primeiramente a documentação, né? Então, assim, a gente olha toda a parte de documentação. Segundo momento, a gente olha a aptidão da terra e se ela tem problema ambiental, se ela tem problemas fundiários, por exemplo, imagina, eu já vi terras que, quando a gente foi estudar, eram terras que estavam dentro de uma área indígena ou de uma área do INCRA. Então, a gente tem que olhar isso tudo, se tem conflito com vizinhos, georreferenciamento está legalizado. E uma parte interessante é essa parte ambiental. Hoje, a gente já tem clientes que estão interessados em comprar florestas para crédito de carbono, que é também um viés para a terra, né? Uma das aptidões que pode gerar lucro para a terra hoje, que é a terra de mata fechada. Quando fala em empreendedorismo, as pessoas já pensam logo em criar uma empresa, montar uma loja, mas escolher uma boa profissão, conseguir se destacar, gerar emprego. Você tem 15 pessoas que trabalham na sua equipe hoje e mais empregos indiretos. É uma forma de empreender também, né? Eu acho que esse é o meu maior desafio, porque assim, quando você é advogado na faculdade, ninguém te fala que você tem que ser empreendedor, né? As pessoas falam que você tem que estudar as leis e ir para o fórum, para as audiências e tal. Hoje eu acho que é o contrário. Os melhores advogados, eu acho que a área da medicina também tá acontecendo muito isso, são pessoas que foram para estudar essa parte de empreender, né? Você se considera realizada na profissão? Considero. Eu brinco que eu não escolhi ser advogada e não escolhi a parte de direito. Foi essa área que me escolheu, por uma necessidade, né? Eu acabei indo para essa área, todo mundo sempre me pergunta por que você foi para a área de dívida rural e leilão de fazendas? Quando eu tinha 8 anos, meu avô sempre foi uma pessoa muito séria, um pequeno produtor rural, muito sério, nunca deveu nada para ninguém, mas ele avalizou uma pessoa e essa pessoa não pagou a dívida. Então meu avô estava preocupado em perder a pequena propriedade dele para ter que pagar essa dívida. Então, com 8 anos, eu lembro que meu avô fez uma reunião com a família bem preocupada. Eu era bem criança, mas eu lembro dele falar essa palavra leilão, né?
Ele falou assim, eu tô preocupado porque a pessoa não vai pagar e eu tô com muito medo. Então eu perguntei na época pra minha avó, o que é leilão, vó? Minha avó falou, é quando o banco toma a fazenda da gente. Eu já comecei a ficar preocupada e pensando como que eu podia ajudar meu avô nisso. E a vida foi indo, eu trabalhei no escritório de contabilidade, trabalhei com várias coisas quando eu era adolescente, então eu fui entendendo um pouco da área. Entrei na faculdade com 17 anos, meu avô pagou minha faculdade, né? E ele falou assim, você vai entrar na faculdade de Direito para você defender e resolver esse problema da nossa dívida aí, porque eu não posso perder fazenda, não. Então, no meu primeiro dia de aula, eu já tinha uma missão, que era ajudar o meu avô a resolver o problema da dívida. Então, eu já entrei na faculdade com esse pensamento. E, então, assim, com medo de perder a fazenda do meu avô, eu acabei aprendendo durante a própria faculdade. Então, eu tenho 17 anos de formada, mas eu tenho também 5 anos aí estudando e trabalhando na área, segurando o leilão, ajudando indiretamente, como estagiária também. E eu acabei que no meio do curso de Direito, eu vi várias pessoas com o mesmo problema. Então, assim, lá em Paracatu tem uma comunidade japonesa muito grande, eu trabalhei para muitos japoneses lá que tinham esse mesmo problema e fui ajudando muitas pessoas ali, estudando ainda, e quando eu me formei, eu já tinha uma clientela grande. Então, eu acredito muito que atrás de todos os problemas tem uma oportunidade. Então, Deus não manda um problema por acaso, né? E graças, assim, a esse problema que aconteceu com meu avô, eu aprendi sobre dívida rural, fui trabalhar, ajudei muitas pessoas nesses 17 anos aí de profissão como advogada. Eu ajudei muitos produtores, milhares de pessoas nessa área. Então, assim, e fui crescendo devido a ter poucas pessoas na época. Então, eu devo muito a isso aí. E é interessante que quando você tem um problema pessoal, você tem que dar o seu sangue, né? Porque eu não podia falhar. Você traz isso para a sua realidade, essa forma de agir, de atuar nos processos? Sim. Não, eu sou assim tudo na vida, na verdade. Eu levo pro pessoal, eu falo assim que eu queria dormir e esquecer dos problemas dos meus clientes. Eu acabo preocupando muito, né? Então, assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Por essa característica da minha personalidade, isso me ajudou, porque eu falo assim, não, todo problema tem uma solução, eu só não consegui achar ainda, mas que ele tem, ele tem. E eu acho que é um diferencial, tudo na vida, né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar em 1000 possibilidades, para ver se acha uma que funciona.